Eu tenho certeza que você já teve essa dúvida, water cooler de 240 ou 360 milímetros, será que vale a pena ter um water cooler com a dimensão um pouco maior? Será que realmente faz diferença na prática? A ideia desse vídeo é justamente a gente testar isso e mostrar para você se tem ou não diferença. Na teoria, existe uma diferença porque o tamanho da área de troca de calor de um water cooler com radiador de 360 milímetros é muito maior, ou seja, mais líquido vai ter ali dentro, vai ter um espaço muito maior para percorrer e, claro, as fãs vão poder refrigerar com muito mais eficiência, vai ter mais tempo para refrigerar. Porque dentro do radiador a gente tem uma espécie de aletas ou tubulações, ou mini tubulações, onde por um lado vai percorrer o líquido que já sai quente da parte da bomba do water cooler e do outro lado sai a parte já refrigerada. Então é esse sistema que a gente costuma dizer como troca de calor. Mas a grande maioria dos water coolers muitas vezes muda somente o tamanho do radiador, não muda a bomba ou o tipo de mangueira. Por exemplo, a gente está com o NGXT Kraken aqui, a versão de 240 mm nesse exato momento, e temos aqui também um modelo de 360 mm, tá? Ambos utilizam a mesma mangueira, a mesma bomba, o mesmo sistema, tudo igual. Se você colocar a rotação máxima da bomba, o RPM vai ser o mesmo, seja no modelo de 360 ou de 240. Dificilmente o fabricante muda o projeto, até porque seria mais custoso e se já está na linha de fabricação ali uma bomba que serve para os dois, geralmente eles mantêm assim, por uma questão também de custo, tá? Então, existem vários detalhes em um sistema de arrefecimento que podem ou não fazer a diferença e também podemos colocar na conta aí como uma boa pasta térmica também, tá? Nesse caso, a gente vai utilizar como base aqui esse setup, inclusive está com a tampa de vidro fechada, é um formato aquário, Temos aqui 3 fãs na vertical jogando ar para dentro, na parte inferior, nesse caso está sem nenhum tipo de fã e o water cooler está na parte de cima. Até tô sentindo aqui, o arzinho quente saindo aqui desse PC, tá? Esse é o melhor sistema possível porque aqui o ar quente já está sendo expulsado de forma muito rápida e eficiente, tá? E aí a ideia é rodar um teste com o de 240 e também com o 360 e a gente fazer esse paralelo aí para ver se vai existir alguma diferença ou não. É claro que existem muitas variáveis que podem fazer com que um water cooler de 360 ou de 240 seja mais adequado. Um dos principais que, claro, a parte visual de um gabinete que suporta 360 e você instalar um 240 fica esquisito. Depende muito também onde vai ser instalado, Alguns gabinetes como Height Y60, 70, fica bem escondidinho. Já um gabinete como esse daqui, que fica exposto, você percebe aquela diferença onde tem ali o radiador com as fãs e aquele espação que sobra no cantinho, Mas, obviamente, se você tiver um processador que tem aí um TDP mais alto, obviamente, o ideal é que você escolha um modelo de water cooler que tenha o maior espaço, a maior área possível de troca de calor, ou seja, um de 360, um de 280, para o i9, o Ryzen 9, ou até mesmo um i7 ou Ryzen 7. Os modelos X3D, diga-se passagem, são bem quentes, Desde o nosso 7800 3D e por diante. Até o 5800 3D do M4 também é bastante quente, Então você precisa de um water cooler que tenha aí uma eficiência excelente para conseguir dar conta e manter ele com a temperatura baixa, E existem várias questões também. Um water cooler de melhor qualidade vai manter temperaturas mais baixas com clocks mais altos, ou até mesmo que mantenham a mesma temperatura de um outro water cooler semelhante, mas muitas vezes consiga até trabalhar com clocks mais altos. Então, dependendo do TDP do processador, do clock que você mantiver ele, isso vai afetar para mais ou para menos a questão da temperatura. Aqui a gente vai testar alguns cenários, como o 8600G, que é um processador que tem um TDP razoavelmente baixo, E também com um processador com um TDP um pouco mais alto, como o 9800X3D. E testamos também o 7950X, que é um processador aí de 16 núcleos e 32 threads. Então, chega ali quase nos seus 200 watts. A gente está num cenário aqui, no estúdio, onde tem uma temperatura fixada em 22 graus Celsius, Obviamente, dependendo da região que você mora e talvez você não esteja utilizando o ar-condicionado, a temperatura ambiente vai ser mais alta. Isso vai impactar diretamente o desempenho como um todo do PC. Então, dependendo da quantidade de fãs que você colocou no seu gabinete, dependendo do gabinete, o tamanho dele, o local onde você instala o seu gabinete, se é em cima da mesa, debaixo da mesa, num ponto onde não tem muito espaço para ele poder sugar o ar, isso influencia diretamente. Então, de um modo geral, na teoria, processadores com TDP mais alto, utilize um radiador de 360 ou mais. Processadores com TDP mais baixo, muitas vezes nem um water cooler você vai precisar, mas
não impede também, se caso você quiser um radiador de 360 para ficar visualmente mais bonito, tá? Eu vou mostrar para vocês como está o nosso setup atualmente, tá? Eu tentei deixar aqui da mesma forma para testar tanto com o radiador de 240 quanto o de 360, né? No caso, as nossas fãs, apesar do water cooler ser NZXT, estamos utilizando aqui fãs da Corsair, né? Que é o modelo IQ Link. E eu setei aqui a rotação em 65%, então ele está ali em cerca de 1.600 RPM. É uma rotação que não gera um ruído absurdo e também não fica tão fraco a ponto de atrapalhar diretamente a temperatura do processador, tá? E aqui a bomba do water cooler, que é o NZXT CAN, né? Nesse momento o líquido está em 28 graus Celsius, acredito que já até terminou o nosso teste aqui, já passou 10 minutinhos. Então tem a temperatura do processador, temperatura da GPU e por aí vai, tá? E aí o líquido, né, que aqui a pump, tá em 2.200 RPM, então tá no modo silencioso, né? Ele fica aqui, ó, mais ou menos 60% de rotação, quando ele estiver ali até os 35 graus aproximadamente. De 35 graus em diante, a rotação vai subindo gradativamente. Obviamente que aqui ele vai depender da temperatura do líquido, tá? Você pode alterar para CPU e GPU. Nesse caso, o líquido, se ele ficar extremamente quente, tipo uns 50 graus, que já é muita coisa, com certeza a temperatura do processador vai estar pelo menos 50 graus ou mais, tá? Então, quanto menor a temperatura do líquido, melhor. E como que a gente melhora isso? Com fãs de boa qualidade, com a rotação razoável e um ambiente bem refrigerado também, tá? Então vamos lá, senhoras e senhores, começando aqui com o 8700G, um processador de 8 núcleos e 6 threads, tem vídeo integrado. O TDP dele é cerca de 88 watts, tá? A gente rodou aqui o OCCT no modo de instrução SSE, o AVX e o AVX2, o processador ele bate ali os 95 graus muito rápido, independente do water cooler que está usando, tá? Até mesmo tentando aqui fazer um Curve Optimizer, né? Utilizando a opção de Curve Optimizer do Precision Boost Overdrive, ele bate a 95 graus. Então, tentei criar um cenário aqui, que apesar de ser um cenário sintético, é um cenário extremo, onde o processador fica usando ali 100% da sua potência. Em casos como jogar, utilizar ali, navegar normalmente, a temperatura do processador vai ficar muito mais tranquila, tá? Bom, vamos lá. O processador ali bateu cerca de 87,99 watts, utilizando o water cooler de 360, que é o que está aqui exatamente agora, tá? Então, a gente tem aí a temperatura do package chegando em 81,3 graus Celsius, o VID, que é a tensão, bateu 1,513 volts, tá? Eu acho que é bastante coisa, inclusive, na minha opinião. E a bomba do water cooler no máximo 2.351 RPM, beleza? A temperatura do CPU aqui em cima, 81,5 graus, fica bem próximo do package, né? Que bateu 81,3. Placa-mãe 36 graus, MOSFET 39. Bom, vamos lá então para o nosso print aqui, que é o print com o water cooler de 240, que foi o que vocês viram no começo do vídeo, né? O modelo Kraken de 240mm, tá? Então aqui fazendo paralelo, quando a gente rodou com o water cooler de 240mm, temperatura máxima 81,9 graus Celsius, TDP 88,04, né? Então ficou ali praticamente um empate técnico, né? O VID bateu 1,506 volts, então ficou ali 1 volt praticamente abaixo do nível rodando com 360. Essas variações podem acontecer, tá? Temperatura ali do líquido bateu 1.351 RPM no de 240mm, ou seja, a rotação da bomba estava muito mais tranquila do que a rotação da bomba com o modelo de 360. Temperatura do CPU aqui em cima 81,5 graus, MOSFET 39, então bateu aí praticamente a mesma coisa, ou seja, independente do radiador ser 240 ou 360, dentro dessas condições que a gente está aqui, a gente obteve o mesmo resultado. Lembrando, as fãs, nos dois casos, IQ, né, utilizando ali duas fãs no modelo 240 e 3 fãs no modelo 360, obviamente todas elas com a mesma rotação de 65% que eu mostrei para vocês. Agora, nesse cenário, nós utilizamos o Ryzen 9 9800X3D, um processador que tem um TDP um pouco mais elevado em relação ao 8700G, obviamente, né? Um processador com cache 3D, então a gente tem mais elementos ali que favorecem para esse processador ser mais quente, tá? E aí, utilizando o radiador de 240mm no print do lado direito e de 360mm no print do lado esquerdo, a gente obteve o seguinte resultado, tá? Eu vou utilizar aqui o package como, né, o norte ali para a gente utilizar ambos os resultados. No de 360mm, 90,9 graus Celsius temperatura máxima, tá?
No caso do de 240 mm, tivemos ali 87 graus Celsius de temperatura máxima. Isso rodando o Cinebench R24 durante 10 minutos, tá? Bem mais leve do que rodar um OCCT, mas mesmo assim é um processador que atinge facilmente ali os seus 90 graus Celsius, tá? Bateu cerca de 141 watts, né, de potência máxima no de 360 mm e 184,4 watts no de 240 mm. Teve uma pequena variação ali de cerca de 7 watts aproximadamente, tá? Que pode ser o suficiente ali para aquecer um pouquinho mais ou não. E no caso, o VID, tivemos ali cerca de 1.225 volts, né, no de 360 mm e 1.212 volts. Essa pequena diferença de tensão também pode beneficiar a temperatura. No caso do de 240 mm, acabou se beneficiando, né? Existem umas pequenas variações, por mais que a gente limite essas coisas na BIOS, às vezes pode acontecer durante o uso ali, dependendo da carga que vai ser utilizada na aplicação, às vezes pode acontecer de dar essa pequena variaçãozinha. Mas, nesse caso, nesse teste especificamente, levando em consideração o nosso cenário, por incrível que pareça, o modelo de 240 mm conseguiu ser mais eficiente, porém não uma eficiência absurda, tá? Tivemos aí uma eficiência pequenininha, né? Ali por exemplo, na temperatura do CPU lá em cima, 86 graus Celsius 240 e 90,5, né? Então aí foi cerca de 4,5 graus de diferença. Obviamente que, considerando a temperatura do package, posso até dizer que é um empate técnico, né? Porque existe uma margem de erro, né, para isso, e nesse cenário especificamente, nesse gabinete, não teve aquela diferença que a gente esperava de um radiador de 360 para o de 240 mm. Mas, para um gabinete como esse daqui, com certeza visualmente fica muito mais bonito você colocar um water cooler de 360 mm do que um de 240 mm, né? Fica mais bonito esteticamente, como eu falei. Na teoria, um radiador maior, você tem uma área maior de troca de calor. Então, em tese, você tem ali 3 fãs ajudando a refrigerar o radiador, as aletas, as colmeias, enfim, para manter o líquido ainda mais gelado, né? Aqui, se a gente usar um cenário mais extremo, botando as fãs rodando em 100% de rotação, a gente já vai ter um resultado totalmente diferente. E claro que também você pode utilizar outros meios para tentar diminuir a temperatura, utilizando o undervolting, né? Mas, na conclusão do nosso vídeo, se você tem um processador com TDP muito alto, por mais que aqui no nosso teste parece que o de 240 conseguiu ser melhor, obviamente, você pega um processador que ele fica esquentando por mais e mais tempo, nosso teste foi de 10 minutos, mas digamos que coisa de horas, tá? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, onde aquele calor vai ficar com muito mais frequência, vai chegar num ponto de pico ali, que você percebe que o radiador, se o processador ficar esquentando mais, ele só, né, vai ficar linear, não vai nem piorar e nem melhorar, ele fica num nível ali e é isso. Já no air cooler seria diferente, né? Normalmente ele vai aquecendo, até a hora que o PC não aguenta mais, o negócio desliga tudo, né? Mas o radiador ele acaba se beneficiando principalmente pela temperatura, tá? Mas, voltando, se você tem um processador com TDP muito alto, obviamente, não vai economizar pegando um radiador de 120. Se 240 e 360 ficou parecido, eu vou pegar de 120 mm. Não faça isso. Utilize um processador, um radiador maior, seja 280, 360, 420, tá? E, claro, se você tem um processador com menor TDP, 240 ou 120 milímetros daria conta tranquilamente, né? No caso do 8700G ou 8600G, um air cooler já resolve, né? Nesse caso, o TDP dele é tão baixo que, por mais que a maior for o radiador, a área de contato é a mesma. Então, isso não vai beneficiar, em tese, né, você colocando um radiador maior, não beneficiaria. Já com o processador com maior TDP, na teoria, quanto maior o calor e mais área de troca de calor, o radiador que tem uma maior área de calor conseguiria ser mais eficiente. No nosso caso, não foi isso que a gente viu na prática, mas a gente está falando de um modelo específico, tá? De um fabricante específico e, claro, existem outros modelos no mercado, tem o modelo Water Cooler Custom, por exemplo, né, que a gente já fez um vídeo comparando aqui e tivemos uma incrível diferença de 20 graus, que também utilizava um radiador de 360 mm. Só que ali é mais espesso, tem ainda mais área de contato, o bloco do water cooler era diferente, né, era maior a área de contato. Aqui, tanto de 240 quanto 360, a área de contato ali em cima do processador é a mesma, a bomba é a mesma, mesmo RPM, mesmo tudo. Tá? Praticamente você não vê alteração, a não ser o tamanho do radiador. Nesse cenário que nós utilizamos aqui um water cooler de excelente qualidade, tanto de 360 quanto de 240 mm, vai atender super bem aí o seu setup. Obviamente, a primeira coisa que você precisa ver é se seu gabinete suporta um radiador de 360 ou de 240 mm.
E levando em consideração esses testes que nós realizamos aqui, né? Dá para dizer que, cara, de 240 mm já daria conta tranquilamente. Hoje em dia a galera tem preferido gabinetes menores, né? Cada vez menores. Então, geralmente o espaço útil ali fica ali limitado a 240 mm, talvez um 280, mas 360 tem que ser pelo menos um mid-tower como esse daqui, né? Que suporta aí 3 fãs, seja na vertical ou na parte superior. Obviamente que se a gente pegar outros modelos de water cooler, né, de outros fabricantes, talvez a gente não tenha um resultado semelhante como esse daqui, que a gente obteve ali resultados parecidos, apesar do de 360 ter decepcionado um pouquinho porque ficou menor, mas enfim, talvez é porque ele estava mais sujo, hein? Acho que não, você limpou bonitinho com a... O branquinho eu tinha tirado novo da caixa, o outro eu acho que ele ainda já foi usado, deve estar com pó no meio das aletas ali, eu nem percebi isso. É insignificante então a diferença? É significante, diria que é insignificante. No passado já foi maior. Hoje em dia, aparentemente, está sendo tão eficiente, né, que com a área de contato menor, ou com a área de troca de calor menor, está conseguindo ser tão eficiente quanto de 360 mm. Interessante, né? Galera, deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida em relação a arrefecimento. Se você tem alguma dúvida relacionada a isso. E claro, qual sistema de refrigeração você usa aí? Um radiador de 360, 240, 420? Já notou diferença quando você fez algum tipo de troca? Enfim, conta pra gente aí nos comentários. Valeu? Grande abraço a todos e até a próxima!